Olá a todos, tudo bem? Nós somos professores aqui da FATEC Tu, nós participamos do grupo de metodologias ativas aqui na FATEC, né? E a partir também de e-mails que nós recebemos, né, na coordenação de curso, de perguntas de candidatos em época de vestibular, nós elaboramos, né, esse questionário, né, que é um norteador que a gente vai apresentar nessa conversa de hoje, para ajudar aqueles candidatos que de repente têm dúvida, né, na hora de escolher o curso. Será que eu escolho o curso presencial? Será que eu escolho o curso na modalidade EAD? Então, nós estamos aqui hoje para fazer esse bate-papo com vocês. Eu sou a professora Diane Fiala. Olá, boa tarde. Meu nome é Juliana Lima. Estou como coordenadora do curso de eventos da FATEC Tu, e juntamente com os colegas Diane e com o professor Piva, nós realizamos esse material para ajudar você, que candidato de vestibular, né, a se organizar para ver qual o melhor perfil de aprendizagem sua. Então, a gente vai bater um papo aqui, nós três, né, juntamente com o professor Piva, que já tem uma experiência maior do que minha, Diane, né, nessa questão do ensino, dos diferentes ensinos, né, tanto o ensino presencial quanto o ensino EAD, e nós vamos discutir um pouquinho a respeito disso, que é um assunto tão primordial e tão importante para nós discutirmos hoje. Boa tarde, boa noite e bom dia, né? O primeiro ponto, né, que eu gostaria de destacar, né, nós todos somos professores, né, aqui da FATEC, somos pesquisadores, fazemos parte do grupo, né, de metodologias ativas, e esse vídeo, né, esse bate-papo que nós estamos aqui montando, bolando e fazendo agora com vocês, ele tem o intuito, né, de orientação, né? E vejam, só para vocês terem uma ideia, eu já trabalhei com ensino à distância e trabalho atualmente com ensino presencial. Então, conheço os dois mundos e gosto dos dois mundos, né? Sou do comitê científico da ABED, né? Associação Brasileira de Educação à Distância, né? E trabalho, né, nos cursos presenciais aí da FATEC de Itu e de Indaiatuba. Então, e tenho mais de 25 anos na área de educação superior presencial. Então, e tanto eu quanto, né, as professoras Diane quanto a professora Juliana também tem uma larga experiência, né, em ambas as modalidades, e o intuito, fim aqui do nosso bate-papo é de orientação, Por isso, nesse momento, a gente vai, então, apresentar alguns slides, né, que foram montados por nós, para começar esse bate-papo, então, sobre cada um dos aspectos que nós elencamos, né, que são importantes, a partir da análise de artigos científicos, de dados já publicados, né, e o professor Piva vai conversar um pouco agora sobre a questão da evasão, né. Nós, como parte de uma faculdade pública, a gente se preocupa muito com a evasão dos alunos. E uma das características que nós evidenciamos é que essa evasão, ela tem vínculo direto com a escolha também de modalidade, né, que o candidato escolhe no momento de ingressar no vestibular. Não é mesmo, professor Piva? Sim, sim. Então, acho que vocês já estão visualizando aí o slide, né? Sim. Então, o nosso intuito é tentar aí orientar na escolha da modalidade de curso. A questão da evasão do ensino superior, há de se deixar claro aqui também, não acontece só no Brasil. É uma preocupação global no mundo todo, a evasão no ensino superior. Só para vocês terem uma ideia, existem cursos, né, onde a evasão chega a mais de 90%. Ou seja, se entra 100 alunos, né, num curso superior, apenas 10 ou menos de 10 se formam, né? Então, principalmente na área de exatas, isso é mais acirrado, é mais frequente acontecer, essa evasão.
E o que a gente entende por evasão? Evasão é quando o aluno desiste do curso, né? Então, ele está lá cumprindo as disciplinas, né, matriculado, e de uma hora para outra, né, acontece algum problema e ele evade, ou seja, sai do curso. Muitas vezes ele tranca o curso para voltar posteriormente ou simplesmente abandona, né? Então, a gente chama de abandono escolar. E fazendo uma análise dos principais motivos, então, o grupo, né, de pesquisa, né, da FATEC ITU em metodologias ativas, né, ele pesquisa também tecnologias educacionais e um dos focos é também o processo de o que a gente pode fazer para reter os estudantes nos diversos cursos, né? E aí, fazendo uma pesquisa vasta em publicações mais recentes, né? Então, a questão da evasão acontece, né, há muito tempo, mas mais recentemente essa questão vem sendo muito mais discutida, principalmente com o acréscimo de um ingrediente a mais, que são as tecnologias, né, de comunicação e informação, que a gente chama de TICs, ou então a internet, computadores, simuladores e tudo mais. Então, entra mais um ingrediente aí neste caldeirão, né, de variáveis. E aí os principais motivos, vocês estão vendo aí, já está em ordem, né, decrescente, e existem muitas outras razões. Essa aqui eu só coloquei aqui as principais, né, para que a gente consiga aí discutir. Nós colocamos aqui só as principais, né? Então está aqui questões de cunho vocacional, ou seja, ele escolheu um curso que ele, no começo ele sentia que tinha alguma afinidade, mas ele viu que realmente aquilo não dizia respeito ao seu íntimo, né? Condições socioeconômicas, principalmente problemas financeiros, né? Então, os problemas financeiros são, hoje, a segunda causa de evasão. Problemas de baixo desempenho, reprovação, é aquele aluno que não consegue acompanhar, tem dificuldade no processo de aprendizagem, a dificuldade de compatibilização de curso e trabalho. Então, às vezes, muda, né, o horário de trabalho, isso é muito frequente acontecer, ou então o aluno começa a trabalhar e aí não consegue conciliar. Então, existem muitas causas aqui relacionadas a isso. Fatores didático-pedagógicos também podem influir, pouca perspectiva na carreira, lacunas de aprendizagem. Esse é muito grave porque a gente observa, né, e isso não acontece só aqui no Brasil. Aqui no Brasil é mais, vamos falar assim, evidente, né, mas existe uma lacuna, né, um gap muito grande entre o que é ensinado no ensino básico e médio, né, e a faculdade. Então, existe aí uma lacuna muito grande e, às vezes, nós temos que fazer, até no ensino superior, aulas de reforço, né, para tentar suprir essas deficiências. E problemas de infraestrutura e insatisfação com o curso como um todo. E tem muitos outros fatores. E desses aqui que eu estou mostrando, né, olha só, esses que agora estão em amarelo, eles podem ter uma relação muito íntima, né, com a escolha da modalidade do curso, né? Então, as condições socioeconômicas, problemas de baixo desempenho e assim por diante. Ou seja, tudo isso que está em amarelo pode repercutir na escolha. E o que a gente quer dizer aqui com a modalidade? A modalidade são aqueles cursos, né, que são presenciais, ou a grande maioria das disciplinas são presenciais, pode ter uma ou outra disciplina que utilize o ambiente online, e os cursos online, EAD, educação à distância, né? Esses cursos que, na sua grande maioria, o conteúdo, as aulas, tudo é divulgado por meio da internet, por meio da rede de computadores, né, principalmente. E nesse intuito, né, nós aí do grupo da FATEC ITU, de metodologias ativas, nós fizemos, então, bolamos um questionário, né, ou seja, uma série de questões, na verdade são 17 questões,
que estão divididas em 4 blocos. Então, a ideia aqui é que vocês, né, que estão vendo esse vídeo, façam um processo de reflexão, respondendo essas questões e, efetivamente, tirem as suas conclusões. Nós não queremos direcionar de forma alguma nada aqui. É só para vocês refletirem, né? E aí, no final, a gente vai chegar a uma somatória, dependendo das questões. Então, cada questão aqui, só para a gente entender, ela possui 3 alternativas, A, B e C. Então, para cada uma das questões, você vai responder apenas uma alternativa. Você vai somando essas alternativas, né? Então, coloca uma folha do lado aí, e aí você faz aí 3 colunas, A, B e C, e a cada resposta A, você soma 1 àquela coluna. A resposta B, aquela, e respectivamente, a resposta C, você vai também somar a coluna C. Muito bem. Ao final, né, ao final do questionário, aqui, ao final das 17 questões, você vai, então, somar todas as respostas, né, divididas por cada uma das alternativas, A, B e C, e aí vai chegar um número. Então, lá no final, a gente explica como que nós chegamos, ou como vocês identificam, né, uma possível tendência a uma modalidade de acordo com essa somatória, tá bom? Então, vamos ver aqui, são 4 blocos, né? Então, aí agora vamos bater um papo, né, a respeito de cada um desses blocos. O primeiro bloco é trabalho, horas de dedicação e deslocamento. Vamos para a nossa primeira pergunta aqui, ó. A primeira pergunta é: você trabalha? Se trabalha, o horário de trabalho é compatível com o horário do curso que pretende cursar? Então, é até óbvio, né? Se você trabalha, né, por exemplo, do horário das 8 às 18 horas, e o curso que você sempre imaginou e quer fazer, ele só pode ser oferecido, né, num período que bate com esse horário, por exemplo, no horário da manhã, é lógico que não faz muito sentido você escolher o curso presencial, né? Porque você tem uma outra atividade naquele mesmo horário. Então, ou você escolherá um curso, ou escolheria, né, um curso no horário noturno, né? Por exemplo, um horário que não ou não tem compatibilidade com essa sua ocupação, ou então poderia fazer um curso que pudesse ser oferecido totalmente à distância, e aí você faria no seu tempo de folga. Então, aqui nós temos, então, 3 possíveis respostas a essa questão, que vai de um extremo ao outro. Então, um extremo é o A, o outro extremo é o C. E assim nós dividimos todas as demais questões. Então, 2 extremos. Então, o primeiro extremo é não trabalho. Ou o meu horário de trabalho permite que pelo menos um período do dia esteja livre. E aí o outro extremo, né, qual é? Eu trabalho e o meu horário de trabalho exige horas extras frequentes, ou seja, eu tenho viagens, eu tenho que fazer horas extras, ou trabalho, ou seja, é uma loucura. Não tenho quase horário livre, e do horário livre que eu tenho, muitas vezes é incerto qual é o horário. Então, são 2 extremos. E aí nós temos aí um meio termo, né, onde eu trabalho, mas eu tenho flexibilidade de horário, ou trabalho em turnos de revezamento, né, por exemplo. Não, Piva, eu só ia falar que, na verdade, a questão seguinte, né, ela vai complementar essa, e aí a gente vai puxar uma discussão bem interessante, né, uma reflexão que a gente vivencia muito na sala de aula e na coordenação de curso também, né? Vamos lá, então, ela. Olha lá. Quantas horas você tem para se dedicar aos estudos por semana, deixando o domingo para descanso? Então, ó, deixando o domingo para descanso, computando aí de segunda a sábado, né? Porque muitos cursos, ele não acontece apenas de segunda a sexta. Se utiliza também o sábado, né? O sábado é dia letivo, né? Na maioria das universidades, faculdades, né? Centros universitários e assim por diante. E aí, né, a gente não consegue quantificar. Muitas pesquisas quantificam, né, essa quantidade de horas estudada
por semana. E aí, só para vocês terem uma ideia, existe uma relação de evasão, ou seja, número de evasão, ela é inversamente proporcional à quantidade de horas estudadas. O que eu quero dizer com isso? Se você dedica poucas horas ao estudo semanal, a sua tendência de evadir aumenta. E o contrário também é verdade. Muitas horas dedicadas, existe uma tendência de evasão ser muito reduzida. Sim, não, porque é interessante, né, Piva, assim, nós estivemos juntos, né, no projeto do curso de gestão empresarial, EAD, que agora também é oferecido na FATEC TU, né, hoje em dia eu também faço uma segunda graduação EAD, né, e assim, e a gente nota que o alunado, né, tanto da educação presencial como da educação EAD, acredita que aquele horário que tem, que é o horário da aula, é o suficiente para o estudo, né? E aí, quando você vem com essa primeira, né, resposta que é, eu tenho um período livre e também os sábados, né? E é importante a gente também sempre conversar com os alunos, principalmente que nós estamos em uma faculdade de tecnologia, que a graduação tecnológica, ela é uma graduação que exige do aluno essa dedicação ao estudo, além do horário da aula ali, ou presencial, ou aula remota, né, como nós estamos nesse momento, ou do horário de aula EAD, porque há muitas atividades para se desenvolver, há conteúdos para se ler, né? O fato do curso ele ter 3 anos de duração e ser muito voltado para a aplicação, não tem como você aplicar aquilo que você não conhece em sua teoria. Então, você precisa ter esse tempo para se dedicar ao estudo, né? E é ao estudo você, com as suas reflexões, desenvolvendo os seus insights, né? Apreendendo aquele conteúdo que para você tem maior significância, não sei, que de repente para mim, né? Então, o tempo livre, ele é muito importante. Quando a gente está na questão B, né? Do tipo, tenho menos de um período livre e também trabalho aos sábados. Então, você precisa ter uma organização maior ainda, uma disciplina maior, né? Que assim, nós temos uma aluna no 5º semestre de gestão empresarial, que quando nós viemos para as aulas remotas, ela ajudou a turma a se organizar para os estudos, porque muitos deles se encaixavam nessa resposta B. Então, assim, ela tinha as planilhinhas dela, tudo anotado, do que tinha de trabalho para entregar por dia. E assim, ela ajudou a turma também a se organizar, não é? Porque nós saímos de uma modalidade presencial, fomos para uma modalidade remota e tudo era muito novo naquele momento, né? Então, você também precisa levar muito a sério, em consideração, a quantidade de horas que você tem por semana, né? Mas também o descanso, porque veja a questão C, né? Só posso dedicar-me de forma esporádica nos dias úteis e aos finais de semana. Mas você precisa de pelo menos um tempinho livre nessa agenda para você dedicar à sua família, não é? Às pessoas queridas, a fazer aquilo que você gosta, a ter aí, mesmo que seja limitado nessa época da pandemia, um lazer, né? Cuidar da sua espiritualidade, da sua saúde mental, da sua atividade física. Então, assim, se você deixa todo o tempo, o pouquinho ainda de tempo livre que você tem, né? E você não se organiza muito bem para você poder organizar isso junto com os estudos, foi exatamente o que o professor Piva falou. Nós estamos em sala de aula, a gente acompanha isso direto, né? Os alunos que infelizmente precisam vir a trancar uma disciplina, né? Trancar o curso em determinado semestre, porque não consegue, né? Lidar com esse tempo. Então, o tempo é primordial na hora de você também escolher uma modalidade de estudos, né, professor Piva? E assim, desculpa só cortar, professora Diane, mas essa questão é importante também de os alunos saberem organizar o seu tempo, porque não é porque todos os dias, por exemplo, ele vai estar naquele período, né, estudando, ou de manhã ou à noite, que ele não tem que organizar direitinho a sua agenda para também não sobrecarregar. Ele tem que ter diariamente ali uma reserva de horário para estudar diariamente, mesmo sendo EAD,
porque senão vai sobrecarregá-lo e na semana seguinte ele não vai dar conta de todas as tarefas e todas as atividades que ele tem que cumprir, né? É isso. Uhum. E as várias, seja no presencial, seja no EAD, essa dedicação é fundamental, fundamental. Até mesmo, né, a gente brinca, temos um dos cursos que menos tem evasão, é o curso de medicina, né? Acho que eu já comentei isso com a Diane e com a Juliana, né? Comentando aqui agora com vocês, é o de menor índice de evasão. E não existe hoje, pelo menos aqui no Brasil e no mundo, é muito difícil encontrar um curso de medicina que não seja num modelo que é conhecido como PBL, né? Ou seja, Problem Based Learning, ou aprendizagem baseada em problemas, ou problemas, isso mesmo, ou projetos, né? O que é isso? O ensino acontece não numa sala de aula, ele acontece lá dentro do hospital. Olha que fantástico. Então, existem grupos, né? Os estudantes são divididos em grupos, cada grupo é capitaneado por um professor tutor, e aí eles vão lá para o hospital, veem casos reais, e existe o estudo daqueles casos reais ali. Então, o horário, entre aspas, de aula, eles estão vendo um problema específico. E em seguida, né, em casa, depois, eles vão estudar sobre aquilo. Então, vejam, né, a dedicação como tem que ser elevada. E isso, né, em virtude dessa dedicação de um número maior, a gente também, ou seja, existem outros indicadores, mas principalmente este reflete, né, diretamente num índice de evasão pequeno, baixo. Então, só para vocês terem também uma ideia aí, né, do processo. Vamos à terceira questão? Vamos lá, hein? Que também está ligada nessa, e uma vai linkando com a outra. Sim, sim. Olha lá, tomando como base a cidade onde você reside ou trabalha, né, e comparando-a com a cidade sede da faculdade que possui o curso desejado, né? Então, aí tem três alternativas aqui. Então, olha lá, o extremo, né? Um dos extremos é você morar ou trabalhar na mesma cidade que o curso é oferecido ou a uma distância aí não superior a 50 quilômetros. Esses 50 quilômetros, né, só para vocês terem uma ideia, existem locais, por exemplo, dentro da cidade de São Paulo, que é maior do que 50 quilômetros, né? Ou então, aqui a gente poderia também colocar tempo de deslocamento, né? Então, muitas pesquisas também falam do tempo de deslocamento não superior a 30 ou 40 minutos aproximadamente, tá? Então, tem uma relação aí de também tempo de deslocamento. E se a gente for lá para São Paulo, né, ali você passa 1, 2 horas no trânsito, muitas vezes para se deslocar do centro para a periferia, por exemplo, né? E o outro extremo é eu resido ou trabalho em uma cidade que não é a mesma, né, da faculdade, onde está a sede da faculdade, que tem aquele curso que eu gostaria de cursar, e está numa distância superior a 50 quilômetros ou uma distância superior aí a 40 minutos de deslocamento, tá? E aí, né, existe um meio termo aonde, não, eu resido a uma cidade que não está, não é a mesma da faculdade, mas eu estou acostumado com isso, ou seja, pelo menos uma parte da semana eu consigo fazer isso tranquilamente, né? Então, e realmente tem uma relação muito grande, né, também com a dedicação de estudo, né? A Diane, acho que gostaria de comentar isso. Não sei. Então, né, até uma situação própria, né, professor Piva, a professora Juliana também acompanha isso aqui no interior, que os alunos precisam de vans para se deslocar, né, para vir até a FATEC no momento de aula presencial. Então, assim, tem toda uma logística por trás do deslocamento até a faculdade, né? E não menos importante, né, desse primeiro bloco, é o que a gente vai discutir agora no segundo bloco.
E o segundo bloco é sobre a vida e personalidade, ou seja, aqueles aspectos, né, que estão intrínsecos aí a cada um. Vamos ver o que nós falamos sobre ele. Então, o primeiro deles é sobre você possui filhos em idade que exija maior atenção e não tem com quem deixá-los, né? Ou seja, no caso aqui, né, as pesquisas falam de pais, né, que recém-casados, principalmente, que então possuem filhos pequenos e que geralmente estão longe, né, da família e que por questões até mesmo logísticas, né, ou até mesmo de condições financeiras, etc., ou até mesmo não tem ali um parente próximo, não tem com quem deixar as crianças, pelo menos parte do dia, para que efetivamente consigam se deslocar e sair, por exemplo, para fazer um curso presencial, alguma coisa assim. Então, este aspecto há de ser levado em consideração, principalmente porque cuidar de um filho, né, é uma responsabilidade enorme, né, e sempre estará, na minha opinião, em primeiro lugar. E aí a pessoa tem que se organizar de forma adequada para dar conta, por exemplo, para fazer um curso presencial. E existem muitos, né, casos aí que se opta, então, por fazer um curso à distância, principalmente aqueles que são 100% à distância, para que não tenha esse deslocamento, né? Então, a questão A, ela fala ali, não possuo filhos pequenos ou em idade que exige maior atenção, ou possuo filhos pequenos, mas eu tenho parentes, conhecidos, que vão me auxiliar, né? E podem ficar com eles enquanto eu vou à escola, ou seja, eu me desloco até a faculdade. No outro extremo, sim, eu possuo filhos, eles estão nessa idade que efetivamente exijam uma maior atenção, mas eu não tenho como deixá-los com alguém ou mandá-los para uma escola, alguma coisa assim, né? Então, a gente tem esses dois extremos. Eu acho que é importante a gente avaliar nesse sentido, né? Nós que somos mães, qual o cenário que é mais confortável para a gente, né? Ou nós fazemos parte do cenário A, em que eu tenho filhos, né, desculpa, que eu não possuo filhos, né? Ou tenho filhos, mas eu tenho um respaldo de algum conhecido, né? Um parente, um amigo que pode ficá-lo, ou de repente eu tenho já fixo uma escola, uma creche para deixar essa criança, então é um cenário bem tranquilo, né? Ou, de repente, é o cenário extremo, em que eu sou sozinha, de repente, moro sozinha na cidade e não tenho conhecidos e parentes para deixar a criança, e como é um curso noturno, por exemplo, eu não tenho ali, de repente, uma escola disponível, né, para ficar com a criança. Então, a avaliação e a sinceridade na hora de observar esses cenários é muito importante, né, professor Piva? Sim, também o que a gente acompanha, seguindo a vida das nossas alunas, né, alunos que são mães, que são pais, que têm filhos pequenos também, as dificuldades que eles enfrentam para estudar. Então, há toda realmente uma logística por trás, né? Então, assim, é preciso, sim, levar isso em consideração. E também já presenciei, né, já tive a oportunidade também de conversar com pessoas que, inclusive, na modalidade EAD, ainda tinham dificuldade para conciliar esse momento do estudo, né? Por quê? Porque por mais que realmente escolheu a modalidade EAD, né, porque não tinha parentes próximos, né, com quem deixar a criança. Então, assim, mesmo naquela modalidade, ainda haviam ali os empecilhos para continuar com os estudos naquela modalidade, né? Então, realmente, a gente entende, a gente desenvolve a empatia realmente com os alunos, né, com os candidatos, nesse sentido, porque é preciso mesmo muita organização, muita dedicação, e nós já os consideramos, só de serem candidatos, estarem pensando como heróis e heroínas, porque realmente é uma trajetória, né, o estudo, ele vale a pena, ele vai te trazer, né, uma satisfação,
E também o chegar à colação de grau e ter acesso ao diploma com toda essa dificuldade que você enfrentou, realmente é uma grande conquista, né? Então, a gente sabe do olhar dos alunos quando eles passam por tudo isso que a gente está comentando aqui e chega o momento da colação de grau, né? Porque realmente valeu a pena cada esforço que fez para conseguir conciliar todas essas situações, né, que nós já conversamos, e essa principalmente para estar ali com a família sentado, né, ou mesmo no ambiente agora de aulas remotas, com a família por trás observando enquanto está fazendo ali o juramento, para no futuro ter acesso ao diploma. Realmente é uma grande conquista quando você consegue conciliar esses aspectos. E importante aqui enfatizar que nós não estamos de forma alguma desincentivando, muito pelo contrário, né? Aqui é uma ideia de alertá-los, né? Alertá-las para que efetivamente tenham muito bem planejado, para que não perca, né, o seu tempo e comece e aí tenha que parar o curso. Ou seja, a ideia aqui é realmente, né, se planeja bem, né? Tem momento para tudo na vida, né? Então, se planeja bem e aí você tem uma condição muito mais adequada para concluir com êxito, né, o curso que você venha a optar, seja em qual modalidade for. Vamos para a próxima. Você é uma pessoa que se distrai facilmente, especialmente em ambientes virtuais? Aqui, né, está uma condição que o estudante, né, que opta por fazer um curso 100% online, é um dos indicadores que mostra que aquele aluno que opta por fazer um curso 100% online, ele tem uma tendência maior, né, de não conseguir acompanhar. Mas existem outros fatores, mas é apenas um, né? Vamos falar assim, uma pitada a mais, né, de tempero que faz com que o curso nessa modalidade não presencial se torne difícil de acompanhar, né? Então, há de se prestar atenção nisso, aonde, né, o que se espera é que os cursos na modalidade presencial tenham, né, principalmente pelo pessoal de apoio, pelos coordenadores, pelos próprios professores que estão ali no dia a dia, um apoio, né, maior, um apoio principalmente de orientação, né, de tentar mostrar os melhores caminhos, porque uma coisa é você estar distante, outra coisa é você estar ali vendo, você tem as reações, né, sendo muito bem observadas, principalmente pelos professores, e aí a gente consegue, de uma maneira mais eficiente, orientar, né, os estudantes nesse modelo presencial. Então aqui a gente tem os... Desculpa, professor, e a dinâmica também é diferente, né? Porque quando você está só você no online, você pode se distrair facilmente, ou só mudar de canal, né? Você está aqui numa plataforma, de repente você cansou, você muda de canal, você vai ver outra informação que você acha mais interessante ou mais pertinente. E quando você está no presencial, não tem como você mudar de canal, né? Você tem que sair daquela sala, daquele ambiente. Então, essa dinâmica também é importante do aluno perceber, né? Do quanto um é mais fácil de mudar de canal do que o outro, de você simplesmente levantar e sair, né? Que torna até, às vezes, uma situação mais constrangedora. Às vezes a pessoa tem vergonha, né? De simplesmente sair e falar, não gostei, deixa embora, né? Então, aqui, no extremo, né, nós temos as pessoas, né, que abrem várias páginas da internet, aplicativos ao mesmo tempo, se distraem facilmente, e a outra, não, ela é focada, bem atenta, inclusive em ambientes virtuais, né? Então, veja qual perfil você tem. Sim, e é muito importante também que essa pergunta ela vai também se vincular com a seguinte, tem tudo a ver. Que você é uma pessoa focada para estudar, ou seja, uma coisa
é o foco ali no processo de navegação, né? Ou seja, a distração ali. E a segunda, né, é para o estudo, né? Você consegue se focar naquele determinado conteúdo, né? Ou você prefere aí alguém que te oriente adequadamente o que estudar, como estudar, o que estudar, né? E assim por diante. Ou seja, te dê um roteiro ou você consegue fazer isso por conta própria. Sim. E também agora, na pergunta, né, que virá, a gente já começa a linkar questões deste bloco com o próprio bloco anterior. Que é essa daqui, ó. Você sabe controlar bem o tempo e as tarefas ao longo do dia, da semana e do mês? Então, essas 3 últimas questões têm uma relação muito grande e, como a própria professora Diane falou, elas se ligam lá ao tempo disponível, né, para estudo. Então, vejam, né, todas têm uma certa relação, mas são características que você pode, então, identificar isoladamente. Aqui, ó, não sou uma pessoa muito organizada, pois não consigo priorizar as tarefas que tenho que cumprir ao longo do dia, da semana, do mês. Aquela ideia, né, do planejamento. Você pega a sua semana, divide, né, nos dias, os dias em horários específicos, e aí você faz o agrupamento de tarefas, né, ao longo da semana. Ou seja, você faz ali uma agenda, um planejamento semanal. Você é esse tipo de pessoa, né, que semanalmente ou diariamente sabe exatamente o que você vai fazer, o que você tem que fazer? Então, você é uma pessoa bem organizada, bem planejada. Então, você está lá na outro extremo, que é o C, lá. Sim, sou uma pessoa organizada, sei exatamente como me organizar, como organizar as tarefas, sei se acontece algum imprevisto, eu sei fazer todo um processo de readequação das tarefas e sempre consigo atingir os meus objetivos. É esse seu perfil? Ou está naquele outro extremo da questão A? E encerrando também, né, esse segundo bloco, acho que é muito importante que muitas vezes, né, o brasileiro ele não tem como traço cultural o planejamento. Né? Então, assim, para as pessoas, no senso comum, o planejar significa que eu estou perdendo tempo, porque eu poderia já estar estudando enquanto eu estou planejando minha agenda de estudos, o meu tempo, né? Então, é muito importante, porque encerrando esse bloco 2, que faz link com o bloco 3, as questões que virão, elas são essenciais para te ajudar neste planejamento. Só um comentário, um parênteses aqui, antes da gente passar para o próximo bloco, né? Eu me lembrei aqui com a sua fala, professora Diane, de uma frase atribuída a Abraham Lincoln. Né? Na época do Abraham Lincoln, né, não existia serra elétrica. Então, eles cortavam as árvores ainda com o machado. E ele fala uma frase fantástica, falando assim, se eu tiver 4 horas para cortar uma árvore, eu vou me dedicar 3 horas e meia afiando o machado para só a meia hora que faltar ali cortar a árvore, né? Sim. Vamos para o próximo bloco, que é o acesso à tecnologia, né? Ou seja, todos os recursos, né, necessários para que você consiga dar conta das diversas tarefas que nós temos aí que realizar ao longo de um curso. Então, a primeira coisa, você tem facilidade com o ambiente virtual e sabe trabalhar bem com softwares e outras ferramentas digitais, como, por exemplo, você consegue editar bem aí um texto, consegue organizar uma apresentação de trabalhos orais e fazer relatórios escritos com tranquilidade? Eu ia falar, professor Piva, 2 questões, né? A primeira é que, na questão dos migrantes digitais, tem a questão da resistência, às vezes a pessoa tem medo ou uma certa resistência à tecnologia, né? E a segunda questão também, daí precisa de um processo, né? Um processo de acompanhamento mesmo para conseguir superar essa resistência ou esse medo que a pessoa tem. E você estava falando também a questão das gerações, né, de todos esses
esses elementos aí, né? Eu acho que a pesquisa é uma coisa importante no ensino superior, né, professor Piva? E hoje, a tecnologia, as ferramentas dão muito acesso à informação para a gente, mas nem sempre essas informações são seguras. Então, o fato de eu dominar essa tecnologia, de eu saber acessar diferentes ferramentas, diferentes sites, não quer dizer que eu sei fazer uma boa pesquisa. Que eu tenho que saber aonde eu posso buscar essas informações adequadamente, porque existem as plataformas corretas para nós buscarmos as informações, né? E também aquelas que são informações confiáveis. O que é uma informação confiável hoje? O que é colocado nas redes sociais abertamente para nós é uma informação confiável? Então, são elementos também que a pessoa tem que aprender, não é simplesmente o saber usar a tecnologia, mas ter a habilidade de saber o que é a informação correta para você usar dentro do ensino superior, né? Claro, até porque o ensino superior, ele está norteando a própria formação profissional, né, desse estudante, que no futuro responderá a isso perante uma empresa, precisará fazer uma apresentação, né? Essa situação que a professora Juliana Lima coloca é muito importante dos dados confiáveis, né? E que também acaba fazendo link com a seguinte questão, né? Porque a internet transformou-se, principalmente nesse momento de pandemia. Sim, sim. E aí, como é o seu acesso à internet, né? E aqui a gente está querendo dizer a velocidade com que você contratou aí o seu serviço de internet e a qualidade desse serviço, porque uma coisa é o que você contratou de velocidade, a outra é a qualidade com que aquele serviço é oferecido, são duas coisas bem diferentes, e isso impacta, né, na qualidade também do seu trabalho, principalmente em termos de gastar mais ou menos tempo, conseguir acessar determinados conteúdos e não outros. Então, essa relação, ela impacta, tem um impacto enorme, principalmente quando você tem que realizar uma determinada tarefa, precisa de uma determinada informação que está numa determinada mídia e você ali fica refém, né? A gente fala, né? Refém da tecnologia. Ou seja, você precisa utilizá-la, mas em virtude dos seus recursos você não tem uma possibilidade ou não consegue fazê-lo de maneira muito rápida, muito eficaz, eficiente. E também pensando no estudo, não só o acesso à internet, mas também o quanto tempo, né, que a pessoa fica logado nesse ambiente, né, professor Piva, que é a próxima questão que não tem como, né, a gente desvincular dessa também, né? Sim, sim, o tempo que você fica logado e tem uma relação com essa, né, que você, de velocidade e qualidade da sua conexão, e também com algumas anteriores, que a gente vê o perfil da pessoa, né, se ela é distraída, se não é, etc. Então, isso tudo tem uma relação, né? E aí, a quantidade de tempo que você fica, né, então, toda vez que preciso, consigo utilizar, mas não gosto de ficar logado, né? Então, esse é um perfil. E aquele que se mantém logado 100%, inclusive dorme, né, com o celular do lado da cama ali, né? E chegamos ao nosso último bloco, então, hein? Vamos lá. Que é a vida universitária e todas essas características conexas que fazem ou dizem respeito à vida universitária. Então, a primeira questão com relação a ela com relação às aulas, né, sobre um determinado assunto. Como que você, né, se enquadraria aí? Ou seja, você tem, seja aquela disciplina que você ama ou seja aquela disciplina que você odeia, né? Como que você faz uma média, né, das duas e aí você responde essa pergunta. Professor Piva, é muito interessante ver, né, essa foto que a gente analisa, se a gente observa os rostos, né, dos alunos, as posturas, né, o corpo fala. Então, essa é uma foto muito expressiva, né? Então, o entregar-se, né, o dedicar-se, o estudar, né? Eu sempre falo para os alunos, a função do ensino superior é desenvolver o intelecto, porque senão eu poderia praticar o meu autodidatismo, né, e me dedicar a participar de workshops, por exemplo,
não trabalhar assuntos específicos aprofundados, né? Não ter essa reflexão crítica que nos permite a faculdade. Então, assim, a relação com os determinados assuntos, eu acredito que é um ponto que os alunos precisam analisar muito, né? Antes de realmente fazer a opção pelo curso, pela modalidade. Por quê? Porque nós temos uma matriz curricular a seguir, um projeto pedagógico a cumprir, né? E a faculdade, principalmente a faculdade pública, leva essas questões de conteúdo, de assunto, de conhecimento muito a sério. Nós precisamos dar a contrapartida à sociedade. Todos nós estamos pagando por esta educação que é pública, né? É pública porque pode ser para todos. Então, há um critério de imparcialidade nisso. Então, assim, a gente espera realmente que o aluno possa vir para o ensino superior e usufruir de todo o espaço que ele tem, de toda a oportunidade que lhe é dada dentro do ensino superior. Sim, exatamente. Vamos para a próxima? Sim, vamos lá, que tem a ver com esse último comentário. Também. Então. Ir à escola para você, né? O que significa isso? Né? É um prazer, porque você encontra seus amigos, professores e também as aulas, ou, no outro extremo, né? É uma obrigação, né? Que poderia não existir, né? Pois prefiro estudar em casa, sozinho, na biblioteca, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Para que me relacionar, né? Eu sou o meu universo, ou lá em cima, né? Aquela pessoa que gosta, né, de interagir. Sim, e os contatos, né? Como que você se relaciona com seus contatos? Que é um assunto que nós vamos avaliar agora na próxima questão, né? Você é uma pessoa que busca por contato com outras pessoas, né? Tem muita relação com a anterior, e aí se justifica também, né? Por que uma pessoa gosta ou não. Veja, gostar de ir para a escola, né? Às vezes não é só o contato com as pessoas. Ele gosta do ambiente e tudo mais. Aqui realmente se gosta, né, da interação, né, gosta, inclusive, aí para evitar qualquer problema de saúde mental e assim por diante, né? E contra o outro extremo, né, não tenho a necessidade de me socializar na maior parte do dia ou do estudo. Sim, que vem de mãos dadas, né? Se o aluno realmente sente falta desse ambiente universitário dos estudos, né, professor? Que é o que a gente vai avaliar agora com a próxima questão. Sente falta do ambiente universitário de estudos, né? Então tá aí, né? Ou seja, aquela pessoa, né, só aquela pessoa que precisa de acompanhamento constante para conseguir estudar, precisa de dicas, suporte, motivação, e o ambiente universitário, né, na sua grande maioria das escolas, das faculdades, das universidades, ele propicia isso, né, principalmente pelos recursos, pelo suporte, né, pela professores, coordenação e assim, ou seja, o ambiente universitário como um todo. Já o outro extremo, né, aquela pessoa que já passou pelo banco da faculdade, já desenvolveu autonomia e consegue, né, estudar na modalidade, não só na EAD, mas também ele tem uma autonomia de estudo que não há necessidade daquele ambiente, em qualquer lugar ele consegue se desenvolver, né? Sim, e que, querendo ou não, né, acaba trazendo consigo aquela situação do estudar sozinho, né, da autonomia, que a gente avalia já no próximo item. Você tem facilidade para estudar sozinho, ou seja, tem autonomia, né? Exatamente isso, professora Diane. Não tenho... Então, um extremo não tenho facilidade, autonomia de estudar sozinho, ele precisa, então, dessa orientação, ele precisa de ver exemplos, né, de como fazer para daí, efetivamente, conseguir realizar tarefas, projetos e assim por diante, e aquele outro extremo que ele tem uma facilidade, uma autonomia de estudar, que a gente geralmente chama de autodidata, né?
aquele que tem uma facilidade maior para se autodesenvolver. Sim, nós temos muitos alunos, né, inclusive na FATEC TU, que estão cursando a sua primeira graduação, não é? A maior parte dos nossos alunos, isso também é importante avaliar. Por isso que a gente traz, então, a seguinte questão, né, sobre a graduação. Sim, a sua primeira, essa, né, esse curso que você está escolhendo, né, pensando em realizar, é a sua primeira graduação. E aqui, né, ela tem uma importância muito grande no que diz respeito ao desenvolvimento. Até tem uma frase aqui interessante, as oportunidades culturais, sociais e desportivas. Olha só, então os estudantes que saem do ensino médio, né, e vão para a universidade, eles optam, né, ou seja, tem uma tendência maior de optar por ensino presencial, justamente, né, para viver, né, o ambiente universitário. Então, conforme aqui se fala, né, desfrutar, né, das oportunidades culturais, sociais e desportivas, né? Então, um mundo que quem não fez, não passou por isso, é muito importante que passe, principalmente por ter esse outro ambiente, porque é totalmente diferente. A escola, né, até o ensino médio, é uma coisa, o ensino universitário é outra, completamente diferente. Então, só quem passou, viveu, sabe, né, essa diferença e a importância que isso faz para a vida, né, das pessoas. E, ao mesmo tempo, né, professora Piva, a gente tem o outro extremo, que é aquele aluno que já fez uma faculdade presencial, né, de repente já tem até uma experiência numa pós-graduação, que já fez um curso de uma graduação presencial, já fez uma pós-graduação, e profissionalmente teve outras exigências, que é abrir novas frentes, e vai fazer uma nova graduação. Então, ele consegue também se adaptar dentro dessa outra realidade, né? Então, ele já passou por essa vivência universitária aí que a gente está falando e quer novas experiências, né? Então, tem esse outro lado, né? Outro extremo, como você bem coloca. Sim, que é justamente o assunto que a gente vai avaliar no nosso último opção aqui, para que vocês possam acompanhar com a gente. Você já cursou uma graduação ou pós-graduação online, né? Ou seja, aqui tem aquela relação, né, com a questão anterior e também uma questão que está cada vez mais em voga e preemente na sociedade, que é o lifelong learning, né? Ou seja, é o aprendizado ao longo da vida. Você não para mais de estudar, ou seja, você tem que se desenvolver, tem que estar preparado, surgem novas frentes aí para você cumprir, e aí a graduação ou pós-graduação online, elas efetivamente se sobressaem em virtude dessa flexibilidade do tempo, né, que lhe proporciona. Então, se você já cursou um curso como esse, você conhece, né, esse ambiente, e aí teria, né, também uma maior adesão. E principalmente, né, uma pessoa que já terminou uma graduação, ela possivelmente já está no mercado de trabalho, já está empreendendo, ou seja, ela tem um tempo menor, né, de flexibilidade. Então, cursos mais flexíveis, como no caso a educação à distância, se tornam mais indicados. Opa, estava com o meu áudio aqui fechado. E agora chegou a hora da gente fazer as contas. Então, vamos lá. Então, agora, né, como eu falei para vocês, ao longo dessas questões, vocês tinham que ir ali respondendo A, B ou C e indicando para cada uma um número, né? Ou seja, e marcando lá, essa daqui eu respondi A, essa aqui B. Agora soma todas as respostas A, soma todas as respostas B e soma todas as respostas C. Aí você vai pegar
e vai somar todas as respostas A com todas as respostas B e vai colocar aqui o valor, né, a quantidade de respostas sua. E depois vai somar todas as B com a C e vai colocar aqui. E aí, né, dado esses dois valores que você vai chegar aqui, você então vai ser aí indicado, não é indicado, mas assim, existe, né, uma maior tendência que você se dê melhor, né, se a soma de A mais B for superior à soma de B mais C, existe então uma tendência de você conseguir sair melhor num curso onde a modalidade é presencial, mais presencial do que a distância. E se o contrário, ou seja, a soma de B mais C for superior, aí a tendência, né, é que você consiga se sair melhor em um curso onde a maioria das disciplinas do curso em si seja oferecido à distância. Mas, né, ressaltamos aqui que é muito, mas muito mais importante, né, e a principal escolha tem que vir aí, ó, do seu coração, né? Ou seja, o que você gostaria de fazer? É aquela escolha, vamos falar assim, profissional. Geralmente acontece isso quando a gente é criança, né? Quando eu crescer eu quero ser, né, alguma coisa, né? Então é aquilo, né? O que mais te instiga a fazer. Essa tem que ser a sua primeira opção. E aí, né, se eventualmente tiver as duas modalidades aí próximo da sua residência, principalmente, né? Aí você opta por uma ou outra de acordo com o que você viu aqui no perfil. E por fim, né? Se não tiver, aí efetivamente você vai ter que então fazer uma escolha que não é a mais correta, mas é mais importante que você faça uma escolha, né, daquilo que você gosta e faça, então, aquele curso que você gosta, do que efetivamente escolher um outro que você não gosta, só porque tem uma modalidade mais adequada, né? O que vocês acham a respeito? Sim. Professor Viva, também é importante, né, nessa sua fala, da questão do... Muitas vezes, né, dentro do ensino superior, que nem em sala de aula, já escutei, né, os alunos dizendo: eu escolhi esse curso porque estava perto da minha residência, né? Porque ele é um curso gratuito, né? Porque concilio com o meu horário de trabalho, as mais diversas, né? E aí, geralmente, eu também pergunto para eles, mas o que você gostaria de ter feito, né? De fazer ainda, não sei o que e tal. E vem, assim, as ideias, né? Ou seja, os comentários lindos, né? Porque assim, não, porque eu ainda vou estudar tal coisa, porque ainda vou fazer isso um dia, né? E eu sempre reforço para eles a importância, né, de que conhecimento na vida nunca é demais, né? Porque assim, que nem eu vou falar da minha experiência, eu passei pela área de informática, eu passei por marketing, passei por educação, né? Então assim, isso pela eletrônica, isso me habilita para dar aula hoje na FATEC em diversos cursos, né? Então, conhecimento na vida nunca é demais, né? Mas quando a gente volta lá na infância e recupera aquilo que a gente faz com naturalidade, ou na juventude, com certeza também a chance de se dar bem no curso é muito grande. E acho que é importante também, né, nós ressaltarmos a importância desse material como um material de consulta para auxiliar a pessoa a verificar qual o melhor perfil. Ou seja, aqui nesse material não está dizendo escolha A, B ou C. Nesse material está dizendo qual perfil que melhor você se encaixa, qual tipo de modalidade de ensino você melhor se encaixa. É um ensino presencial? É um ensino à distância? Então, você respondeu, então você tem autonomia e a responsabilidade por essas respostas e por essa escolha, né? Então, eu acho que esse material é muito importante nesse sentido, porque ele dá uma boa base aí para que as pessoas possam avaliar certinho todo o seu universo pessoal, familiar, financeiro, de mobilidade, enfim, né? De distâncias que são faladas aqui, antes de fazer a escolha do curso. Então, sempre nesse momento, né, que a gente está fazendo a escolha aí para um ensino superior,
é importante nós termos esses aconselhamentos, né? Então, esse material, ele acaba sendo providencial nesse sentido, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, que o ensino à distância e o ensino presencial acabaram se confundindo, né? Porque nós tivemos que trabalhar com remoto, e daí as pessoas acham que o remoto e a distância é tudo a mesma coisa, enfim, né? Então, ele acaba sendo um norteador, de acordo com o perfil da pessoa, né? De acordo com o perfil, com a habilidade, enfim, com as condições que ela tem de estudo. Claro, professora Juliana, é perfeito nessa sua colocação da questão da confusão que realmente gera para o candidato, né, para os nossos alunos, a modalidade EAD, junto com a modalidade de aulas remotas, não é? Porque as aulas remotas, elas são uma modalidade nova, né? E foi aplicado justamente por conta deste momento de pandemia de Covid-19. Então, seus resultados estão em análise, né? E é muito importante que você tenha isso também em consideração, porque a partir do momento que você faz a opção pelo curso presencial, né, a partir do perfil que você delineou aqui, não precisa ficar preocupado também com as aulas remotas, né, porque elas estão adaptadas para poder dar conta das especificidades que você tem do teu perfil de aula presencial, né? Um exemplo, a aula presencial, você está ali com o professor no seu horário de aula, na sala de aula. Na aula remota também, você precisa estar conectado no seu horário de aula com o professor, que está ali para tirar as dúvidas, para dar a aula, né, desenvolver o material, está ali junto com você, está te acompanhando. Então, em cada uma das especificidades do ensino presencial, a aula remota, ela foi pensada para isso também, né? Então, é importante esclarecer isso, porque ainda estamos em estado de exceção, né? Ou seja, mantendo o distanciamento social e aulas remotas para proteger a todos nesse momento, né, que ainda vivemos de pandemia de Covid-19. E é importante também, pegando só o gancho que a professora Diane acabou de mencionar, é que existe então um processo de adaptação, mas o curso é presencial, né? E nós temos então outra modalidade que o curso é online, então sempre vai ser online. Aqui não, nós estamos vivendo um momento de exceção e que retornaremos em breve para o curso lá na instituição, né, na faculdade, e que efetivamente vocês vão então se utilizar de todos os recursos que lá são oferecidos. Por hora, né, existe uma certa limitação, e essa limitação ocorre, né, por esse estado de exceção, mas que isso vai voltar à sua normalidade, talvez não volte 100% ao normal anterior, né, mas que acho que vai retornar um pouco até melhor, porque nós estamos incorporando, né, muitas das vantagens do ambiente virtual à modalidade presencial. Ou seja, a gente só está agregando coisas, não estamos retirando coisas. Isso que eu acho que é importante ser mencionado também. Sim, sim. E agradecemos a todos, né, professor Piva, professora Juliana, né, por estarem conosco aqui nessa nossa conversa, desse bate-papo, né? Só temos a agradecer aos que estão conosco aqui até esse momento, acompanhando essas dicas norteadoras. Com certeza, Diane, né? Então, esperamos que este material que nós estamos disponibilizando para vocês seja muito útil e os auxilie na escolha do curso ideal para você. Pedimos que vocês compartilhem esse material com seus colegas, com seus conhecidos, com seus familiares, porque nós temos certeza que vai ser de bom uso para todos vocês. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, né, pelo convite, né, por poder participar aqui com vocês, né, desse momento. E só enfatizando, né, então vocês podem seguir o vídeo aqui e ir respondendo no vídeo, e nós vamos deixar um link aqui embaixo, ó, do formulário para vocês baixarem também, compartilhem o vídeo, o link, ou seja, fiquem à vontade, o material é público, né, para vocês.
Só temos a agradecer, não é? A todos aqueles que estiveram conosco até esse momento, aqueles que têm a distração, a impaciência, que estão conosco ainda aqui até o final desse bate-papo, né? Valeu a pena, hein? Porque nós demos um monte de dicas interessantíssimas para vocês, que com certeza vocês vão começar a compartilhar com amigos, com parentes, com pessoas que vocês conhecem, que de repente está lá numa das modalidades que você fala, olha, agora eu sei por que fulano está sofrendo lá para fazer a faculdade, né? Vou lá para conversar, porque agora eu já sei, já posso ajudar quem está com dificuldade também, não é? É isso, gente, é compartilhamento de conhecimento. Então, ajudem essas informações, né, a chegarem a quem realmente precisa. Essa é a função da nossa faculdade pública, né, sempre dando a contrapartida para a sociedade, né, professor Piva, professora Juliana, né? E esperamos vocês aqui no próximo bate-papo sobre metodologias ativas, sobre orientações educacionais, sempre tentando ajudar os auxiliados nesse processo de escolha, né, de um momento tão importante na vida, no nosso caso, o ensino superior.